Oi, gente! Hoje a gente se encaminha, então, aí para a parte final dessas discussões sobre as dimensões do crime e da punição na obra de Karl Marx e, em alguma medida, também na obra de Engels. Então, a gente viu, né, no último vídeo, como que aparece uma crítica incisiva do Marx a essas funções declaradas da pena, né, a esse discurso oficial, a esses discursos tradicionais acerca do que para que serve a pena, né? E aí, tanto o discurso de retribuição, quanto o discurso de dissuasão, quanto o discurso de melhoramento. E aí aparece uma crítica que diz respeito tanto ao conteúdo desses discursos, então o fato de, ora, eles tomarem como pressuposto um homem que só existe na abstração, uma abstração não razoável, né, e que, portanto, conformaria esse pensamento enquanto idealista, ora por uma carência de qualquer tipo de comprovação empírica possível, enfim. Mas, para além disso, né, essa crítica aparece intimamente relacionada com uma compreensão do direito em geral e do direito penal específico como ideologia. Ideologia no sentido de uma forma de consciência que provém da realidade, que tem uma base material, que é exatamente uma sociabilidade marcada pelos conflitos de classe. Então, uma forma de consciência que tende a expressar exatamente os interesses particulares da classe dominante, mas que se pretende apartada, destacada, autônoma, independente, deshistoricizada em relação a essa base material, né? Então, é uma forma de consciência que, ao mesmo tempo em que ela interfere no modo como os indivíduos interpretam a realidade, interpretam seus conflitos cotidianos e o resolvem, né, e atuam sobre eles, é uma forma de consciência que se propõe genérica quando, na verdade, ela exprime um ponto de vista parcial, né? Então, é uma forma de consciência que ela não é consciente da sua historicidade, da sua conformação sócio-histórica, embora ainda assim, né, tenha uma atuação real e efetiva, tenha uma função real e efetiva no sentido de orientar os homens na compreensão e na resolução dos seus conflitos reais, né, nos seus conflitos cotidianos. E aí a gente viu, né, que o direito ele faz isso pressupondo exprimir aí uma vontade universal, uma vontade, um conjunto de interesses que predominariam dentro da sociedade, né? E o direito penal ele apareceria aí como forma de defender a sociedade diante de uma quebra, de uma violação a esses interesses mais fundamentais, né? É o que está expresso ainda hoje aí, numa visão de um direito penal como protetor de bens jurídicos, né? Que é algo que conforma, né, mesmo as correntes mais progressistas aí do nosso direito penal no tempo presente. Então, bom, tendo em conta aí essa visão geral sobre o direito, e claro que eu dei uma visão bastante resumida, né, e bastante específica sobre o direito, a crítica marxista ao direito, ela tem múltiplas dimensões, como eu busquei esclarecer no último vídeo, então teria várias outras questões que se poderia trabalhar, né, a questão do igual padrão de medida, a questão de uma compreensão jurídica de mundo, enfim, várias dimensões possíveis dessa crítica marxista ao direito, mas que eu não tenho condições de entrar aqui pela limitação do tempo, né? Mas aí sobre isso eu recomendo um livro que eu acho que está até disponível gratuitamente, não tenho certeza, mas esteve em algum período, que chama Para a Crítica do Direito, e que é um livro que reúne artigos, eu acho que dos principais nomes aí que vem pensando a crítica marxista do direito, ou a crítica marxista ao direito, depende exatamente da compreensão, no Brasil nos dias de hoje, né? Então fica aí a recomendação para quem deseja se aprofundar nessa discussão sobre a crítica marxista ao direito, que claro vai muito além, né, dessa nossa discussão mais específica sobre o sistema penal. Também o Pachucanes, né, que é considerado ainda hoje o teórico crítico marxista do direito mais consequente, né? Provavelmente vocês vão discutir ele em algum momento, em alguma medida na próxima semana. E ele também vai nesse sentido, né? Também contribui aí para uma crítica marxista ao direito. Bom, então, tendo em conta aí essa noção geral de uma crítica marxista ao direito e de uma crítica marxista
ao direito penal, sobre a forma de compreensão desse direito penal enquanto ideologia e de uma crítica às funções, aos discursos oficiais a respeito da pena, hoje a gente vai entrar mais propriamente nas contribuições que o Marx e também o Engels deram para uma visão, para uma análise que a gente poderia chamar de ontológico-genética ou ontogenética da pena, ou simplesmente materialista, ou como prefere o George Rush, uma análise sócio-histórica, né, de um método punitivo específico, que é aquele método punitivo atrelado ao sistema capitalista de produção, que é a pena privativa de liberdade. Então, como que com isso Marx acaba lançando as bases e sendo grande pioneiro aí nisso que a gente chama hoje, né, de estudos de economia política da pena. Eu nem sei se esse nome, economia política da pena, é o mais adequado, né, já que o Marx ele não foi exatamente um estudioso, ele não construiu uma economia política, né, um estudo de economia política, mas antes ele foi um crítico da economia política. E mesmo nas suas melhores versões ainda tomava aí a propriedade privada como um dado, né, como pressuposto que não estava, que não era passível mesmo de questionamento, né. Mas enfim, né, abstraindo aí essa discussão sobre terminologia mais adequada, a gente pode pensar aí uma pretensão de uma economia política da pena como algo que coloca em xeque, tal qual a crítica da economia política de Marx fez em relação, né, à própria tradição da economia política. A gente pode pensar uma economia política da pena que coloca em xeque a própria razão criminológica, pensada aí enquanto ciência das causas da criminalidade, de busca pelo melhor método de punição e, portanto, uma ciência também da justificação do próprio poder de punir do Estado, né? Enfim, e aí como que então o Marx e também o Engels, em alguma medida, vão contribuir para essa análise aí sócio-histórica ou ontológico-genética da pena privativa de liberdade, ou do seu protótipo, né, como a gente vai ver. Bom, no capítulo 24 do livro 1 do Capital, né, que é um capítulo muito famoso, é um capítulo muito estudado, que é chamado sobre a assim chamada acumulação primitiva, o Marx ele vai descrever, ele vai tratar, né, de um processo histórico que é conhecido como acumulação primitiva, que é o processo histórico que é marcado de um lado, né, pela acumulação de riquezas nas mãos de algumas pessoas e de outro pela expropriação de grandes massas humanas e com isso a formação de uma classe de pessoas inteiramente livre das amarras da gleba e livre também para vender a sua força de trabalho. Então, é aquele processo que constitui a pré-história do capital e que, né, cria aí as condições possíveis, as condições necessárias para o estabelecimento da chamada relação capital. E aí esse processo, ele tem início na passagem do século XIV para o século XV, e aí o Marx está descrevendo especificamente a acumulação primitiva na Inglaterra, né, que ele está tomando aí como grande ilustração histórica. E aí ele vai descrever que esse processo de acumulação primitiva, que constitui a pré-história do capital, ele tem início na passagem do século XIV para o século XV, com a dissolução dos séculos feudais. Depois, com a Reforma Protestante, ele recebe um novo impulso, né, a partir do roubo dos bens da igreja, principalmente. A igreja era detentora de uma boa parte das terras, e boa parte dessas terras que pertenciam à igreja era destinada ao trabalho dos camponeses, e que posteriormente, principalmente a partir do século XVIII, né, esse processo de expropriação desses trabalhadores do campo, que até então se dava apesar da lei, né, a partir de atos usurpatórios, atos fraudulentos, atos de violência direta mesmo, passa a receber algum contorno legal, né, a partir da lei dos cercamentos. Então, antes essa apropriação que se dava apesar da lei e contra a lei, passa a ser feito por meio da lei também, né? E aí esse processo, né, ele gerou a expropriação de grandes massas humanas,
E esses trabalhadores até então, né, eles possuíam e eles tinham condições de garantir a sua própria subsistência, possuíam os meios materiais de garantir a sua própria subsistência. Então, esse processo histórico de acumulação primitiva é basicamente o processo histórico de separação desse trabalhador em relação às condições de garantia da sua própria subsistência, né, das condições de garantia do seu autossustento. E aí, com isso, né, com esse processo, que foi o grande processo histórico que permitiu a incorporação do solo ao capital, né, e liberou campos aí para a agricultura capitalista, propiciou a acumulação de riqueza nas mãos de alguns e, ao mesmo tempo, né, liberou essa grande massa humana das amarras da gleba. Então, com a separação violenta, usurpatória, sanguinária mesmo, desses trabalhadores em relação à terra, né, que até então eles possuíam e tiravam delas condições de autossustento, o que a gente tem é um processo em que esses trabalhadores do campo, eles são obrigados, então, a migrar para cidades como forma de tentar garantir de um jeito novo, né, de inventar um jeito novo de garantir o seu próprio sustento. Então, com isso, né, a gente vê conformada as condições objetivas para a relação capital, para o próprio modo de produção capitalista se desenvolver, que é exatamente se defrontar em dois sujeitos muito específicos, que sendo um, né, detentor dos meios de produção e o outro detentor exclusivamente de sua força de trabalho. Né? Então, o proletariado moderno, ele vem justamente, no caso inglês, desses trabalhadores do campo que são expropriados violentamente das suas terras e são obrigados a migrar para a cidade, detendo aí apenas sua força de trabalho como modo de garantir sua subsistência. Então, eles eram obrigados a vender sua força de trabalho a preços baixíssimos ao capitalista, né, que é esse outro sujeito, esse outro portador de mercadoria. Então, esses dois sujeitos se defrontam, né, e com isso está garantido aí as condições da chamada relação capital. Mas o que o Marx vai chamar a atenção é que esses trabalhadores, eles não poderiam ser absorvidos pelas manufaturas em ascensão com a mesma velocidade com que vieram ao mundo, né? Era um processo muito amplo, era um processo muito generalizado, então eram grandes massas humanas mesmo, que não poderiam ser absorvidos em sua integralidade de forma imediata pelas manufaturas. Ao mesmo tempo, a gente tinha um processo muito delicado aí, que era um processo subjetivo de adaptação desses trabalhadores em relação a uma rotina de trabalho completamente distinta daquela em relação à qual eles estavam acostumados. Então, a gente tem essa dupla faceta, né? A impossibilidade de as manufaturas acolherem de forma imediata todos esses trabalhadores que migravam em peso para as cidades, quanto também uma dificuldade específica, mesmo em relação a esses que conseguiam ser absorvidos, deles se adequarem imediatamente a essas novas condições de produção, a essas novas condições de trabalho, que eram muito distintas, né, da forma como eles enxergavam a vida e do modo como eles levavam a vida até então. Então, com isso, né, uma grande massa desses camponeses expropriados, desses trabalhadores expropriados, acabaram convertendo-se massivamente, e aí é uma passagem que eu já tinha mencionado no vídeo anterior, que eles converteram-se massivamente em mendigos, ladrões, vadios. Aí o Marx vai dizer, em parte por predisposição, mas principalmente, sobretudo, por força das circunstâncias, né? Que as circunstâncias eram exatamente essa, o fato deles terem sido separados violentamente, né, num processo aí que, segundo Marx, está gravado nos anais da humanidade como traços de sangue e fogo, que não tinha nada de idílico, que não tinha nada de pacífico, que não tinha nada de consensual, como costumam descrever os economistas liberais, né, os liberais clássicos, de que a conformação do capitalismo, a história do capitalismo é uma história de conquista de bens por meio do trabalho e por meio do direito, quando, na verdade, o que teve vez foi um processo violento de subjugação e, inclusive, que teve como um dos seus momentos fundamentais
o colonialismo, né, com toda a violência a ele atrelado. Então, enfim, as condições, né, que geraram, as circunstâncias que geraram essa questão social aí, né, desses trabalhadores converterem-se massivamente em mendigos, vadios, ladrões, era exatamente essa, né, essa expropriação violenta que foi seguida por esse condicionamento desses trabalhadores não poderem ser absorvidos imediatamente pelas manufaturas, e ao mesmo tempo não conseguirem se adaptar com facilidade, né, a essa nova rotina de produção, a essa nova rotina de trabalho. E aí, qual foi o modo, né, que o sistema capitalista, que então se afirmava como um modo de produção preponderante, né, como um modo de produção e reprodução da vida imediata, qual foi o modo que ele encontrou de lidar com essa situação, né, dessa conversão massiva aí de pessoas em ladrões, mendigos e etc. Se sucedeu a isso as chamadas leis terroristas ou leis sanguinárias, né? Eu também cheguei a mencionar essas leis em um momento anterior, né? Então, essas leis terroristas sanguinárias, que elas tiveram vez na Inglaterra entre os séculos XIV e XVI, principalmente, e aí o Marx vai trazer nesse capítulo 24 do Capital uma descrição, né, das várias leis editadas em diferentes períodos, né, na Inglaterra, mas todas elas traziam uma separação entre pessoas aptas para o trabalho e pessoas inaptas para o trabalho, seja em virtude de algum tipo de deficiência ou pela idade, enfim. Para aquelas pessoas que eram consideradas inaptas, essas leis elas garantiam uma assistência, né? Então essas pessoas não eram exatamente punidas. Mas para aquelas pessoas que eram consideradas aptas para o trabalho, essas leis determinavam medidas punitivas que iam desde a escravização, passando por açoites, marcação a ferro, né, marcação à brasa, até propriamente a pena de morte. Então, essas leis são chamadas pelo Marx de leis terroristas e leis sanguinárias, né, que realmente eram leis que abateram aí essa população recém-expropriada do campo, que foi obrigada a migrar para as cidades como forma de garantir seu sustento pessoal, e acabaram, né, encontrando um condicionamento que levou a eles se converterem, em parte por predisposição, mas sobretudo por força das circunstâncias, em mendigos, vagabundos e pauperes, usando aí as expressões do Marx, né? E aí o Marx vai dizer que a lei pressupunha que essa condição era fruto da boa vontade desses sujeitos, né? Como se eles estivessem nessa condição por conta de seu livre-arbítrio, por conta do exercício de uma liberdade. E por isso mesmo eles deveriam ser punidos, né, enquanto sujeitos livres que escolheram estar naquelas condições. Então, esse foi o primeiro modo, assim, que a Inglaterra encontrou de lidar com essa situação gerada aí como fruto, né, desse processo histórico de acumulação primitiva. E aí o Marx vai dizer, ainda no Capital, que essas leis grotescas, terroristas, né, por meio do açoite, do ferro em brasa, de torturas, elas desempenharam a tarefa de submeter a população rural expropriada de suas terras e entregue à vagabundagem a uma disciplina necessária ao sistema de trabalho fabril, ao sistema de trabalho assalariado. Então, né, essas leis elas tiveram essa função inicial de submeter esses trabalhadores a uma disciplina, né, dobrar a resistência para que esses trabalhadores aceitassem essas novas relações de produção como se fossem relações naturais, como se fossem relações que eles escolheram, né, participar. Então, o que se percebe é que a coerção extraeconômica, né, que o Marx vai chamar, essa coerção física direta por meio dessas leis grotescas e sanguinárias, elas desempenharam um papel nesse momento histórico que, em geral, em outros momentos do desenvolvimento capitalista, é dispensável, né, porque é exercido pela própria coerção econômica muda, né. Então, no desenvolvimento do sistema capitalista, a gente acaba criando, também vai dizer Marx, né, uma classe de trabalhadores que, por educação, tradição e hábito,
reconhece as exigências desse modo de produção como leis naturais e evidentes por si mesmas. A organização do processo capitalista de produção desenvolvido quebra toda resistência. A constante geração de uma superpopulação relativa mantém a lei da oferta e demanda do trabalho, e, portanto, o salário nos trilhos convenientes à necessidade de valorização do capital. A violência extraeconômica direta continua, é claro, a ser empregada, mas apenas excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, é possível confiar ao trabalhador às leis naturais da produção, que tem como fundamental isso aí que em outro momento, né, vai ser chamado pelo Engels de grande chicote moral da escravidão moderna, né, que é a ameaça de demissão. Então, em geral, a própria coerção econômica, em geral ligada à ameaça de demissão, ela é suficiente para garantir uma submissão do trabalhador às leis gerais do capitalismo, que passam a ser tomadas como leis naturais, como leis evidentes, como as únicas possíveis, né? Mas não foi isso que aconteceu no início dessa história de conformação do sistema capitalista de produção na Inglaterra, né? Nesse momento, ficava muito claro para esses trabalhadores, né, que essas leis impostas à força não eram leis naturais. Então, nesse momento específico, essa coerção extraeconômica, essa coerção direta, ela passou a ser muito fundamental. Daí a necessidade dessas leis grotescas e sanguinárias, né, desse direito penal atuante de forma direta na repressão violenta desses sujeitos, como forma de garantir as condições aí de desenvolvimento do sistema capitalista. Então, vai dizer o Marx, né? Diferente era a situação durante a gênese histórica da produção capitalista. A burguesia emergente requer e usa a força do Estado para regular o salário, isto é, para comprimi-lo dentro dos limites favoráveis à produção de mais valor, a fim de prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência. Esse é um momento essencial da assim chamada acumulação primitiva. Então, nesse momento específico, né, o direito penal, ele chegou e atuou, né, de forma bastante direta na insuficiência, na impossibilidade da coerção econômica desenvolver esse papel por si só. O direito penal foi chamado a atuar de modo a garantir os condicionantes gerais do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Contudo, o Marx também vai dizer que a partir do século XVI, principalmente, esse modo de lidar com essa questão gerada por esse processo histórico da acumulação primitiva e pela conformação do modo capitalista de produção de forma geral, ela passa a não ser mais uma forma suficiente, né, uma estratégia suficiente e eficaz para lidar com essa questão, porque ainda era muito grande, né, o volume de pessoas que migravam para as cidades e, ao mesmo tempo, a demanda, né, com o avanço das técnicas produtivas, a demanda das manufaturas e, posteriormente, das indústrias nascentes por mão de obra crescia cada vez mais. E aí, a partir desse contexto, né, a partir da segunda metade do século XVI, é que vai ter lugar um novo modo de lidar com essa questão, que alguns marxistas chamam de questão social, né, gerada pelo processo de acumulação primitiva. E aí ganha espaço, então, a custódia institucional desses sujeitos considerados ociosos, né, esses sujeitos que até então não estavam adaptados e não estavam absorvidos pelas dinâmicas do processo de produção capitalista. E isso é feito por meio das instituições de trabalho, né, que são de um lado as workhouses e de outro lado as casas de correção, né, então as casas de trabalho e as casas de correção, que são considerados aí os grandes protótipos das prisões modernas, né, por isso que a análise que o Marx faz do desenvolvimento, do surgimento dessas casas, acaba sendo uma análise do surgimento das próprias prisões. Então, essa questão aí, né, essa nova estratégia para lidar com essa questão social que marcou, né, essa primeira fase de conformação do modo de produção capitalista na Inglaterra, ela é mais bem trabalhada pelo Marx em um outro texto, né, que compunha aí a Nova Gazeta Renana. Então, em alguns textos que ele escreveu para a Nova Gazeta Renana. Então, ali, na Nova Gazeta Renana, o Marx vai descrever que as workhouses inglesas, essas casas de trabalho, né, que em tese eram destinadas à assistência, elas são definidas por ele como
Estabelecimentos públicos em que a população trabalhadora excedente vegeta às custas da sociedade burguesa e que guiariam de maneira verdadeiramente refinada a caridade, a vingança que a burguesia descarrega nos miseráveis coagidos a apelar à sua caridade. Então, essas instituições, né, que se vestiam aí, que se encobriam sob as vestes de caridade pública, na prática, né, por mais que elas tivessem esse discurso da caridade, esse discurso da assistência, que em outros momentos o Marx vai descrever como sendo uma caridade feroz, né, então é uma caridade aliada a uma vingança por parte da burguesia, na prática, as casas de correção e as casas de trabalho, né, em tese, as casas de trabalho eram destinadas à assistência, à caridade, e as casas de correção eram destinadas propriamente a pessoas que praticavam crimes, né, então a punição pela prática de crimes. Mas o que tanto Marx quanto Engels vão descrever é que, no fundo, essas casas elas não se distinguiam, né, fundamentalmente no seu modo de operacionalização, menos ainda na função real, na função social que ambas desempenhavam, né, que era exatamente atender às necessidades daquele capitalismo ainda em vias de gestação e de consolidação. Então, na descrição que o Marx vai fazer sobre as workhouses, que em tese, né, eram casas destinadas à caridade pública, destinadas à assistência, isso fica bastante claro. Então, ele vai dizer: os pobres diabos não apenas são alimentados com os meios de subsistência mais parcos, miseráveis e que mal são suficientes para a reprodução física, como também sua atividade é limitada a uma simulação de trabalho improdutiva, repugnante, embotadora do espírito e do corpo, por exemplo, mover moinhos a pedal. Para tornar perfeitamente claro aos infelizes toda a grandeza de seu crime, um crime que consiste em, no lugar de ser material produtivo e lucrativo para a burguesia, como no curso normal da vida, ter se transformado antes em custo para seu usufrutuário nato, do mesmo modo que os tonéis de bebidas deixados no depósito se tornam custo para o comerciante de álcool, para que aprendam a perceber toda a grandeza desse crime, são privados de tudo que se concede aos criminosos comuns. Convívio com mulher e filhos, entretenimento, fala, tudo. Então, aí ele descreve, né, como que às vezes as condições de vida das workhouses, por vezes, eram piores, né, do que as condições de vida nas casas de correção, justamente porque o modo de tratamento dessa questão social era um modo que servia, em todo caso, para atender essas necessidades de um capitalismo em vias de afirmação, né? Então, assistência e repressão penal significaram, nesse momento histórico, como Marx vai afirmar desde um artigo escrito por ele em 1844, elas serviram ali como dois lados de uma mesma moeda, né? Então, com uma caracterização muito semelhante, né? Com condicionantes muito semelhantes e servindo a uma mesma finalidade, né? Detendo uma mesma função social, que era absorver, né, essa população excedente que migrava em peso do campo para a cidade a partir desse processo aí de acumulação primitiva e de expropriação dos trabalhadores do campo. Então, né, o Marx vai descrever aí essa caridade feita por meio das workhouses como uma caridade feroz, que seria, na verdade, uma mistura da caridade com a vingança burguesa sobre esses pobres que são obrigados a apelar à sua caridade, né? E aí aparece, então, uma passagem, que é a passagem mais importante aí na obra do Marx, para a gente pensar as funções reais desempenhadas por essas instituições públicas, né? Que são consideradas, então, a primeira forma, né, que assumiu a prisão, a pena privativa de liberdade, na história do desenvolvimento capitalista. Então, ele vai dizer: e mesmo essa caridade feroz da burguesia inglesa não se baseia de modo algum em razões apaixonadas, mas sim em razões muito práticas, inteiramente calculáveis. De um lado, a ordem burguesa e a atividade comercial poderiam sofrer de maneira inquietante se todos os paupers, né, os pobres,
da Grã-Bretanha fossem subitamente arremessados à rua. Por outro lado, a indústria inglesa oscila entre períodos de febril superprodução, em que a demanda por braços mal pode ser atendida e os braços devem ser obtidos tão barato quanto possível, e períodos de recuo comercial, em que a produção excede largamente o consumo e apenas com esforço a metade do exército de trabalhadores pode ser empregada, com metade do salário. Que meio mais sensato do que as workhouses para manter à disposição um exército de reserva para os períodos favoráveis e, ao mesmo tempo, durante os períodos desfavoráveis para o comércio, transformá-lo pela punição nestes piedosos estabelecimentos em máquinas sem vontade, sem resistência, sem exigências, sem necessidades. Então, nesse trecho, o Marx resume aí, né, qual que foi a função real desses protótipos, né, da prisão moderna, as workhouses, e que também atuavam, como eu disse, de forma muito semelhante às casas de correção, na gestação e consolidação mesmo do modo de produção capitalista. Então, naquele trecho que eu mencionei, ele estava descrevendo ali uma caracterização das workhouses pelo trabalho improdutivo, né? Um trabalho inútil, um trabalho que não fazia sentido, que não era atento às dinâmicas da produção capitalista, né? Um trabalho que era muito diferente do trabalho demandado pelas manufaturas naquele momento. E aqui ele esclarece o porquê, né? Aqui ele esclarece como que os condicionantes caracterizadores aí das workhouses, eles dependiam exatamente das necessidades do próprio capitalismo em um dado momento histórico. Então ele faz uma correlação muito clara entre demanda por mão de obra e a operacionalização dessas workhouses, né? Então, em momentos em que havia uma demanda maior por mão de obra, era utilizado o trabalho produtivo. E isso vai ser descrito mais, né? Como eu disse, esses estudos eles vão ser pioneiros nisso que a gente considera hoje, que a gente chama hoje de economia política da pena. Então, outros teóricos vão desenvolver, inclusive George Rush, né, que eu mencionei, que eu mostrei o livro num vídeo anterior, Condição e Estrutura Social, ele vai mostrar exatamente essa evolução, né, das demandas do mercado de trabalho por mão de obra ou por nivelamento salarial, né, compreensão dos salários, e o tipo de trabalho que era imposto no interior das workhouses, e também nas condições gerais de funcionamento dessas workhouses e as condições de vida, né, que eram colocadas dentro dessas workhouses. Na verdade, tanto as workhouses quanto as casas de correção. E aí esses autores também eles vão analisar outras realidades históricas de outros países em que essas instituições, né, que tinham esse mesmo fundo, elas receberam outros nomes, né, e tiveram uma conformação específica. Mas, enfim, o Marx aqui faz uma relação muito forte, né, do modo como as workhouses elas atendiam às necessidades do capitalismo, seja como medida, né, de conformação do proletariado, né, então com o que é chamado às vezes de fábrica de proletários, ensinando a rotina da produção e ensinando aquele tipo de trabalho que era demandado pelas manufaturas, ora atuando também como um mecanismo de nivelamento salarial, né, conforme as demandas de mão de obra do mercado naquele momento, e ora também pedindo aí que esses trabalhadores estejam libertos todos de uma vez e com isso pudessem mesmo ameaçar a ordem burguesa, né, às vezes por meio do próprio crime, com saques, furtos, roubos, e etc, né? Então havia essa múltipla dimensão, né, essa múltipla funcionalidade das workhouses, das casas de correção nesse contexto, né? Todas atendendo às necessidades específicas de um capitalismo que estava ali se gestando na Inglaterra. Então há colocado aqui de forma muito clara essas funções reais que vão ser apropriadas diretamente pelos futuros estudiosos da economia política da pena, principalmente aí o Foucault, o George Rush e posteriormente o Dario Melossi e o Máximo Tavarino, né? Então esse trecho aqui da Nova Gazeta Renana, ele é bastante central aí para a gente pensar em uma análise ontológico-genética da pena, né? Então a funcionalidade
que a pena tem para a conformação de uma dada sociabilidade com todas as suas determinações. Também contribuiu para essa análise detida, né, da gênese do desenvolvimento da pena privativa de liberdade na Inglaterra, uma obra do Engels, que foi escrita ainda em sua juventude, foi uma obra que influenciou bastante o pensamento do Marx, que é a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é escrita em 1844, né, o Engels tinha 24 anos na época, e ali ele também vai contribuir para uma descrição da conformação geral das workhouses. Então, ali ele vai fazer uma ligação muito clara entre workhouses e prisões. Então, ele vai dizer, de fato, as casas de trabalho são prisões. Quem não realiza sua cota de trabalho não recebe alimentação. Quem quiser sair depende da permissão do diretor, que pode negá-la pela conduta do internado ou com base em seu juízo arbitrário. O tabaco está proibido, assim como a recepção de doações de parentes e amigos externos à casa. Os internados são obrigados a usar uniforme e não dispõem de nenhuma proteção em face do arbítrio do diretor. E aí ele vai dizer, inclusive, que por vezes, né, as workhouses impunham condições internas piores do que as casas de correção. E que, às vezes, muitos internos, né, das workhouses, eles praticavam crimes como uma estratégia, como uma forma de tentar migrar para as casas de correção, justamente porque as casas de correção, por vezes, né, em determinados momentos históricos, e aí o Engels está descrevendo, sobretudo, a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, então já é um contexto específico aí do desenvolvimento capitalista inglês pós primeira fase aí da Revolução Industrial. Então havia isso, né? Tão precárias eram as condições internas das workhouses. E aí ele vai, tem um trecho dele também, da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em que ele vai descrever mais detidamente esses condicionantes e também vai trazer uma noção que vai ser muito cara para os estudos de economia política da pena. Então ele vai dizer, a organização dessas casas, que o povo designa como as bastilhas da lei sobre os pobres, é tal que dissuade qualquer um que pretenda sobreviver apelando para essa forma de assistência, com o objetivo de que o recurso à caixa dos pobres só seja feito em último caso e de que os esforços de cada indivíduo sejam levados ao extremo antes de procurá-lo, a casa de trabalho foi pensada para constituir o espaço mais repugnante que o talento refinado de um malthusiano pôde conceber. A alimentação é pior que a de um operário mal pago, enquanto o trabalho é mais penoso. Caso contrário, os desempregados prefeririam a estada na casa à miserável existência fora dela. Quase nunca há carne fresca nunca. Geralmente se oferecem batatas, pão da pior qualidade e mingau de aveia, pouco ou nenhuma cerveja. Em geral, a comida das prisões é menos ruim, e é por isso que, com frequência, os internados das casas de trabalho intencionalmente cometem um delito para serem presos. De fato, as casas de trabalho são prisões, né? E aí vem aquele trecho que eu já mencionei anteriormente. Então, quando ele faz, né, essa descrição de como que as casas de trabalho, elas impunham condições de vida extremamente precárias, né, que desafiavam a criatividade de um malthusiano, ele está descrevendo aquilo que vai ser tomado posteriormente como muito importante no estudo de economia política da pena, que é o princípio da menor elegibilidade, que significa dizer que as condições de vida no interior das prisões, elas têm que ser sempre piores do que as condições de vida, que as piores condições de vida do operariado. Então, aquele operariado que está na pior condição de vida dentro da classe trabalhadora de forma geral, as condições de vida dele têm que ser superiores às condições de vida do interno, né, de um preso no interior de uma unidade prisional. E isso já acontecia aqui nas workhouses. E esse princípio ele vai ser muito importante para descrever a função real que a pena vai ter aí em meio à conformação do capitalismo, né? Considerando aí essa função de nivelamento salarial, considerando essa função de disponibilidade de mão de obra e por aí vai.
Então, aqui também o Engels, né, além de fazer essa correlação direta entre casos de trabalho e prisão, as casas de trabalho são efetivamente prisões, ele vai trazer aí, né, os condicionantes, as bases de um princípio que vai ser muito importante no desenvolvimento da economia política da pena. E aí, assim, como eu disse, o Engels está descrevendo um momento histórico que já era muito diferente daquele momento histórico de quando as workhouses surgem pela primeira vez. Então, nesse momento em específico, né, ele foi caracterizado pela imposição de trabalho inútil. Então, ele vai dizer, para que não se faça concorrência à indústria privada, os trabalhos realizados nas casas são especialmente inúteis. Os homens quebram pedras, tantas quanto um homem robusto pode quebrar no exaustivo dia de trabalho. As mulheres, as crianças e os velhos desfiam por dames de navio. Já não me lembro com que objetivo insignificante. Então, também tinha essa dimensão, né, de que em momentos históricos específicos em que a demanda por mão de obra não era grande, a pena ela teria essa função aí de o trabalho carcerário não poderia ter essa concorrência em relação à indústria, né? Então isso acabava justificando aí um trabalho inútil, né? Um trabalho embatuador do espírito, um trabalho que não era o trabalho demandado pela indústria. Bom, e aí todo esse tratamento, né, que está presente no Marx, no Capital, né, no capítulo 24 da acumulação primitiva, na Nova Gazeta Renana e também no Jovem Engels, isso já aparecia também, como eu disse, no pensamento do Marx ainda em 1844, né, quando ele ainda estava conformando, tinha acabado de iniciar ali a conformação do seu pensamento propriamente marxiano, né. Tem um artigo que ele vai descrever em que ele vai trabalhar bastante a questão da politicidade. Inclusive, é um artigo muito trabalhado por aqueles autores que fazem uma crítica marxista, marxiana à politicidade, né? O Chazin, por exemplo, que vai sustentar uma ontonegatividade da politicidade em Marx. E aí ele vai falar também como que a Inglaterra ela tentou sucessivamente lidar com o pauperismo, ora por meio da beneficência e de medidas administrativas, e como que isso, em determinados momentos, né, essa administração política da pobreza, essa beneficência, ela acabava se alternando em determinados momentos com a repressão penal. Então, ele vai descrever esses avanços, né, que por diversas vezes o Estado inglês tentou recorrer à caridade e a medidas administrativas como uma forma de lidar com o pauperismo, e ele vai dizer: o Estado inglês, longe de ir além das medidas administrativas e beneficentes, retrocedeu aquém delas. Ele se restringe a administrar aquele pauperismo que, de tão desesperado, deixa-se apanhar e jogar na prisão. Então, aqui já aparece, né, uma visão do Marx de como que assistência e repressão, na história da conformação do sistema capitalista de produção, elas se colocaram como dois lados de uma mesma moeda, tendo como fundo também essa administração política da pobreza, ora sob as vestes de caridade pública, ora em outros momentos a partir da repressão penal, ora por meio das duas coisas ao mesmo tempo, como acontecia com as workhouses e com as casas de correção, né? Então, como que a crítica do Marx à repressão penal e a função real que isso desempenhou na história do capitalismo também é uma crítica extensível, né, à própria noção de assistência, à própria noção de caridade, como sendo duas coisas que se invertem e que atuam juntos aí no decorrer do tempo e no decorrer desse histórico, né? Então ele vai dizer, né, porém, por mais que os estados tivessem se ocupado do pauperismo, sempre se tiveram a medida de administração e de assistência, ou ainda mais, desceram abaixo da administração e da assistência, fazendo uma referência clara e, portanto, né, à repressão penal. Bom, então, né, esses são os estudos, essas são as contribuições que o Marx e o Engels vão trazer diretamente para uma análise genética mesmo, né, da gênese, do desenvolvimento, da função real desempenhada no decorrer desse desenvolvimento pela pena privativa de liberdade, que nessa época ainda não tinha o nome de prisão, mas como o Engels vai dizer muito claramente, de forma expressa, elas já eram materialmente prisões, né, que são as workhouses e as casas de correção.
Então, aqui aparece já, né, então, como eu disse, uma conclusão do Marx, que essas casas de trabalho, elas funcionaram ao mesmo tempo como um meio de nivelamento salarial, como forma de ensinar a rotina do trabalho fabril, como forma de dobrar a resistência dos trabalhadores a aceitar essas leis impostas pelo capitalismo por meio da violência usurpatória, como sendo leis naturais e evidentes, e em alguns momentos também, né, para impedir que a disponibilidade dessa população no meio livre acabasse atacando, né, a ordem burguesa e seus pressupostos fundamentais, principalmente de propriedade privada. E aí também tem um papel muito claro do direito, né, principalmente Marx e também o Engels vão trabalhar isso, como é exatamente nesse período que a gente tem a generalização de uma concepção jurídica de mundo que vai substituir uma concepção religiosa de mundo, né? Também é esse o contexto, como a gente pode perceber, das revoluções liberais burguesas que vão exatamente afirmar, né, essa concepção jurídica de mundo. Então, nesse processo aí desse capitalismo que se consolida a partir desse processo histórico de acumulação primitiva, que é baseado de novo na violência, né, a violência como a grande parteira dessa nova sociedade, ele dá vestes de legalidade oficial a essa violência usurpatória, né? Então, o direito aí atua como ideologia, afirmando o sujeito de direito, afirmando a igualdade jurídica e afirmando a liberdade contratual, é justamente o direito que vai propiciar essa mediação de compra e venda da força de trabalho entre proletariado e capitalista, né? Então, o capitalista, que era detentor dos meios de produção, e o proletário, que era detentor exclusivamente de sua força de trabalho, esse proletário é obrigado a vender sua força de trabalho por preços baixíssimos, e o direito ele surge exatamente para afirmar que essa venda, né, que se assemelha a uma escravidão moderna, na visão do Engels, ela se dava como fruto da boa vontade desse sujeito, né, como fruto de um livre-arbítrio, como fruto de uma liberdade contratual, e esses sujeitos são postos, né, numa situação, no meio da circulação, na esfera da circulação, em uma posição de igualdade, né, por meio do direito, a partir da chamada igualdade jurídica. Então, o direito, né, ele vai desempenhar um papel bastante fundamental também na consolidação do modo de produção capitalista, dando áreas de legalidade oficial, né, a esse cenário que surge aí a partir de um processo violento, um processo usurpatório, um processo que está, de novo, gravado nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo, né? Então, quais são as conclusões gerais que a gente pode extrair de tudo isso que a gente tem falado ao longo dessa semana, né? Sobre a questão do crime e da punição na obra de Marx e Engels. A primeira coisa é essa que a gente falou, que a gente bateu muito na tecla nessa aula. Então, Marx e Engels, eles lançam as bases aí para uma análise ontológico-genética da pena privativa de liberdade, que é o método punitivo por excelência, né, do sistema capitalista de produção. E aí, o que eu estou dizendo, né, quando eu falo de uma análise ontológico-genética? A análise ontológico-genética é simplesmente ligar a funcionalidade da punição para a economia? É simplesmente fazer uma ligação entre economia e punição? Mais ou menos, né? Não é exatamente isso. Não se trata de um mero mecanicismo, de uma mera determinação econômica sobre tudo, né? Quando a gente fala de análise ontológico-genética, a gente está compreendendo que a realidade ela é uma síntese de múltiplas determinações. Então, o real ele existe enquanto totalidade, e essa totalidade ela é composta por uma série de complexos, né, que são chamados de complexos parciais. O direito, o Estado, a cultura, a moralidade, por aí vai. Esses complexos parciais, eles contêm determinações, múltiplas determinações reflexivas, então eles determinam, né, uns aos outros, e eles também determinam aquilo que é considerado um momento preponderante em meio a essas relações, que é o momento da produção da vida imediata, que também não quer dizer estritamente econômico, né? Mas como seres sociais, nós, num primeiro momento, né, o primeiro modo como a gente se coloca na realidade é buscando a satisfação de forma teleológica, né, atuando de forma teleológica, buscando a satisfação das nossas necessidades vitais, das nossas necessidades imediatas, comer, dormir, beber, enfim.
E é por isso, né, que a produção é o momento preponderante em meio a essa síntese de múltiplas determinações. Mas esses complexos parciais, eles também têm determinações em relação a esse momento preponderante. Então, compreender, né, a especificidade desses vários complexos parciais, ao mesmo tempo que se entende que eles não são independentes em relação a esse momento preponderante da produção, e isso é essencial para uma compreensão do real enquanto totalidade, né? Por isso que, ao mesmo tempo em que eu penso o direito penal, enquanto sustentados em uma base material, eu não posso deixar de compreender qual que é a legalidade própria, qual que é a autonomia do direito, o que o conforma enquanto tal, né? O que é particular a ele que o torna um complexo específico. E isso é essencial, né, na compreensão da realidade desde uma visão marxista, desde uma visão ontológico-genética, né? Então, isso não quer dizer necessariamente, né, que o marxismo ele só se ocupa de uma dimensão de classe, que ele só se ocupa, né, de uma dimensão econômica, que há um mecanicismo entre estrutura e superestrutura, enfim, que não há nenhum espaço ali para desenvolver estudos a respeito de gênero e raça, por exemplo. E isso, entender nesse sentido, é não só incompatível com uma visão do real enquanto totalidade, porque já que o real é uma totalidade, eu preciso compreender todos os complexos parciais que conformam essa realidade enquanto tal. Então, falar isso significa uma má compreensão, né, da teoria marxista, mas ao mesmo tempo também importa em apagar as contribuições de intelectuais que, cada um à sua maneira, estudou exatamente essas correlações, né, entre modos de produção e dinâmicas de raça, entre modos de produção e questões de gênero, e aí, enfim, desde Angela Davis, Fanon, Clovis Moura, e todo, né, a corrente aí do feminismo classista, do feminismo revolucionário, com Indy Goldman, dentre várias outras, né, a própria Rosa Luxemburgo, enfim. Então, falar de uma análise ontológico-genética não significa dizer, né, que é uma análise meramente economicista, preocupada exclusivamente com as dinâmicas de classe, mas é sim entender o real enquanto totalidade, enquanto uma síntese de múltiplas determinações, enquanto um complexo de complexos, né, que se determinam entre si, mas que tem sim um momento preponderante, que é o momento da produção, exatamente porque, como seres sociais, nós guiamos a nossa existência imediatamente a partir da satisfação, da busca pela satisfação, né, de maneira teleológica, de maneira orientada, com uma prévia ideação das nossas necessidades vitais mais básicas, né? Então, essa é a primeira contribuição, né? O modo como a gente tem que analisar o sistema penal desde uma perspectiva ontológico-genética. Então, aí também aparece, né, essa distinção entre pensar o materialismo e pensar o idealismo, né? Então, quando a gente analisa o sistema penal desde uma perspectiva marxista, a gente tem que ter em conta que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas antes é o ser que determina a consciência, né? Então, eu não posso partir simplesmente das ideias, né, das formas de consciência como sendo um reflexo, né, uma reprodução no nível ideal da materialidade, como sendo ponto de partida para as nossas análises. Ao contrário, né, uma visão marxista, uma visão materialista, ela tem que partir da própria praxis, da própria materialidade, da própria realidade afetiva, para da ela abstrair, né, tirar algumas abstrações usuáveis e assim compreendê-la em sua efetividade, né? Isso não quer dizer também, né, não é muito correto a gente falar que há um método em Marx, que há categorias prévias que eu vou aplicar na compreensão da realidade, justamente porque falar em materialismo não é falar simplesmente em empiria, né? Não é falar simplesmente em método empírico, justamente porque o marxismo ele traz essa distinção muito clara entre aparência e essência, ou entre essência e existência, né? Como Marx e Engels vão falar na ideologia alemã. Então, a gente tem essa distinção muito clara, né, que vai ter repercussões muito claras no modo como a gente compreende o sistema penal. Então, eu não posso compreender o sistema penal partindo simplesmente das suas funções declaradas, partindo e pressupondo a pena
tal qual os economistas políticos pressupunham a propriedade privada, e buscando modos, né, de justificar essa pena ou de buscar um melhor método de punir. Na verdade, eu tenho que analisar essa pena naquilo que ela é, né, naquilo que ela materialmente é, a partir de uma análise sócio-histórica, a partir de uma análise da gênese, da evolução e de sua conexão íntima, né, em meio a uma realidade que é uma síntese de múltiplas determinações. De outro lado também, uma crítica aí da compreensão marxista, né, desses comentários, ainda que esparsos, né, do Marx e do Engels sobre a questão do crime e da punição, deixam bastante claro como que o sistema penal ele não é independente do direito de forma geral. Então, como que uma crítica ao sistema penal não pode vir desassociada de uma crítica ao próprio direito. Essa desassociação ela é típica de algumas correntes dentro da criminologia, principalmente o abolicionismo, que é mais tradicional e que bebe em outras fontes que não o marxismo, né? A gente tem dois abolicionismos distinguíveis, aí, pelo menos dois, distinguíveis dentro da criminologia. Então, há um abolicionismo aí que tem como grande nome o Luke Hussmann, por exemplo, que não traz exatamente uma associação entre crítica ao sistema penal e à cultura punitiva e crítica ao direito, né? Pelo contrário, vê que o problema está, na verdade, no sistema penal e sua abolição não tem qualquer relação com a abolição do direito de forma geral. Já na perspectiva marxista, não posso desassociar as duas coisas, né? Uma crítica ao sistema penal necessariamente pressupõe uma crítica ao direito, a qual, por sua vez, pressupõe uma crítica à sociabilidade capitalista de forma geral. Então, eu critico o sistema penal na mesma medida em que eu critico a sociabilidade capitalista. Não tem como eu fazer essa autonomização, né? Eu criticar o sistema penal como se ele fosse autônomo, como se ele fosse independente dessa base material que lhe dá sustentação, que é exatamente a sociabilidade do capital com todas as suas determinações. Então, falar, né, em uma abolição do direito penal só faria sentido, na verdade, se eu falar também em uma transformação radical das condições de vida que lhe dão sustentação. Então, só faz sentido se eu falar também numa superação dessa condição, né, desse estado de coisas que é a própria sociabilidade capitalista. Então, para falar em abolição ou superação do direito penal, eu preciso falar também em superação ou abolição do direito, e eu preciso falar também em superação do próprio modo capitalista de produção. Isso é bastante essencial. Uma questão também que é importante mencionar, né, que é quando Marx faz essa análise, Marx e Engels, né, fazem essa análise ontológico-genética da pena e concatena suas funções em meio ao desenvolvimento capitalista, o Marx está tratando ali do caso inglês, né? Então, esse caso inglês, ele não conforma uma história universal do capitalismo, né? Não há uma história universal do capitalismo em Marx. Então, o caso inglês, como eu disse anteriormente, ele é tomado como ilustração histórica, justamente pelas particularidades do desenvolvimento inglês, né? Aí no país que é o berço do capitalismo, o berço da Revolução Industrial, enfim. Mas o Marx ele também chama atenção para a necessidade de analisar as particularidades nacionais. Então, não necessariamente o capitalismo e, por consequência, também o direito e também a pena se desenvolvem de forma equivalente, de forma idêntica nas várias particularidades nacionais. Isso não quer dizer, né, que a teoria de Marx ela esteja equivocada. Né? Então, perceber que, por exemplo, o desenvolvimento da pena privativa de liberdade no Brasil não se deu do mesmo modo como Marx e Engels descreveram nesses textos, né, de que a gente tratou hoje, isso não invalida a tese marxiana, né, dessa conexão íntima entre modos de punir e demandas impostas por um determinado modo de produção. Pelo contrário, né, Marx chama atenção para a necessidade de análise das particularidades nacionais. Inclusive, ele fez isso diretamente, não exatamente em relação à pena, né, mas em relação a determinantes mais gerais do desenvolvimento capitalista. Então, quando ele analisa o caso dos Estados Unidos, quando ele analisa a Índia, quando ele analisa a Irlanda, né, quando ele analisa várias realidades nacionais, particularidades históricas nacionais, ele está chamando atenção exatamente para isso.
Isso, na verdade, é colocado de forma muito direta, tanto no prefácio quanto na introdução do Capital, né? Ele faz essa advertência de que não há uma história universal do capitalismo e que o caso inglês está sendo tomado meramente como ilustração histórica e que é necessário, né, analisar as particularidades nacionais. Então, né, é exatamente esse o objetivo desse curso, né, tomar aí como uma visão da realidade que é muito potente, né, essa visão iniciada pelo Marx e por Engels, mas entender também essa advertência que ele está chamando a atenção para a necessidade de analisar a particularidade nacional, então analisar o caso brasileiro como uma particularidade colocada em meio a esse real enquanto totalidade, né? Colocado em meio a tendências mais amplas, mas que nem por isso, né, nem por compor universalidade, ele não deixa de ser um particular específico que merece ser analisado em todas as suas determinações. E aí, por fim, né, é muito clara a contraposição que existe entre essa análise ontológico-genética material da pena, que o Marx realiza nesses vários escritos, com as contribuições também do Engels, e a visão tradicional que se tem sobre a invenção da pena privativa de liberdade, né? Então, quando a gente começa a estudar direito penal, o que a gente estuda é o quê? Discursos oficiais a respeito das funções da pena. Então, isso está muito ligado com a visão teleológica da história, né? Uma visão evolucionista teleológica da história. Então, o avanço dos métodos punitivos e, particularmente, a invenção da pena privativa de liberdade é estudada nos cursos de direito penal como fruto de um progresso da humanidade, né? Como fruto aí do século das luzes, de uma humanização, né? De uma racionalização dos métodos punitivos com a constituição do contrato social e de limites impostos ao poder punitivo em substituição àquele cenário dos suplícios, né, que predominavam até então. E aí, quando a gente analisa, então, a pena materialmente, né, seguindo uma análise ontogenética, a gente percebe que essa visão, né, essa visão progressista aí, né, da pena, essa visão teleológica da história da evolução dos métodos punitivos, na verdade, ela é pura ideologia, né, e ela é uma ideologia que acaba por ocultar esses conflitos reais que estiveram na base aí da adoção desses distintos métodos punitivos ao longo da história. Então, mais uma vez, né, essa análise aí, prática, ontológico-genética da pena, ela aponta, né, exatamente os discursos oficiais da pena como mera ideologia, né, como algo que se pretende deshistoricizado, como tendo uma história própria, mas ao mesmo tempo representa certas lentes aí de interpretação da realidade e que vão ter impactos bastante significativos, né, vai ter uma função efetiva aí de legitimar um direito penal e de conformar toda uma criminologia que se coloca enquanto estudo do melhor método de punição, né? Então, Marx e Engels, no final das contas, está chamando atenção para aquilo que é colocado aí, ainda nesse texto de 1853, que é o Capital Punishment, que eu já mencionei em outros momentos, né? Que a pena nada mais é que o meio de a sociedade se defender contra a infração de suas condições vitais. Mas isso não quer dizer, né, que a pena existe para a defesa social, no sentido de proteger interesses genéricos e comuns a todos os cidadãos, mas sim que a pena existe para manter aqueles condicionamentos específicos de um determinado modo de produção e reprodução da vida imediata, que é a sociabilidade do capital, né? Então, Marx aí, retomando o que ele diz na Sagrada Família, no fim das contas, Marx, né, e falar de Marx hoje na criminologia, é um compromisso aí de analisar o que a pena materialmente é, né? Então, não mais discutir sobre os distintos modos de punir, como fez o penalista Rodolfo, mas sim discutir sobre a pena em si. Então, fica esse convite aí para analisar a pena em si, em meio à nossa realidade de um capitalismo dependente de via colonial de América Latina. E fica aí aberto, então, né, esse curso. E claro que eu tive todas as limitações para tratar desse tema, né, as limitações de tempo, as limitações de virtualidade, limitação também de falta de técnica para lidar aí com os recursos tecnológicos, mas temos aí todo esse espaço de discussão por meio dos fóruns, então a gente continua esse debate lá. Fica então um compromisso aí de analisar a pena em si, desde o contexto do capitalismo dependente brasileiro.